dando culto para os nossos irmãos aqui presentes e para aqueles que estão na sua residência ou no seu trabalho através do equipamento onde você está agora nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso propósito nessa manhã é louvar a Deus, agradecer ao Senhor, cultuar, sacrificar a Ele, renovar o nosso propósito a Ele, de viver para Ele, do nosso amor a Ele acima de todas as coisas. Viemos aqui para dizer da nossa alegria em tê-lo como nosso Senhor. Sejam todos, pois, muito bem-vindos. Nós vamos orar. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé e logo depois da oração nós vamos cantar 1000 razões para adorar. Convido os irmãos da música, Ministério de Música, a vir já à frente e vamos louvar ao Senhor. Vamos orar. Eu peço que nós agora nos voltemos para o Senhor em oração. Peço à irmã Marta, por favor, Marta, ore para nós. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa, louvar o teu nome, te agradecer por tantas coisas que tu tem feito por nós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque através dessa experiência que a tua igreja viveu hoje, ela cumpre o seu papel de pregar liberdade aos cativos. Muito obrigada, Senhor Deus, porque tu tem libertado pessoas, tu tem curado pessoas em nome de Jesus. Continua, Senhor Deus, a nos usar como instrumentos teus, que a tua igreja, que nós, Senhor Deus, venhamos estar sempre conscientes do nosso papel e da nossa missão aqui na terra. Firma nossos pés na tua palavra, Senhor Deus, e que a nossa vida venha a ser uma vida de comunhão sincera contigo. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção. E seja o que for ou que está diante de mim, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, teu nome adorarei. Ele é o amor da nossa vida, louvemos ao Senhor por isso. Tu és amor, sempre paciente. Tu és fiel, grande é o teu coração. Tua bondade me leva a cantar 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, teu nome adorarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor,
Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Louve ao Senhor comigo. E quando enfim se findar o dia e o meu tempo aqui se acabar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por toda a eternidade eu vou cantar. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, teu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, teu nome adorarei. Teu nome adorarei. Teu nome adorarei. Continuemos louvando a Deus. Agora vamos ler o texto sagrado, conforme está registrado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, capítulo 2, versos de 1 ao 11. Vamos ler juntos a santa palavra de Deus? Leamos. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Vamos repetir essa frase, ela é tão profunda, ela é tão importante. Vamos deixar o egoísmo só preocupar com as nossas necessidades, a gente com muita necessidade em volta de nós, não é? Vamos ler juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É Ele que vamos continuar louvando. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti.
Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja glória, honra e o poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, para sempre há de ser. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudará, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudará, não falhará, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu, tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu comigo estás, tu somente és Deus. Ó grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque nós estamos aqui pela tua misericórdia e bondade. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus misericordioso, amoroso, um Deus presente, ó Deus, aqui no nosso meio. É um Deus que nos ouve, um Deus que nos busca, um Deus que nos resgata. Está sempre com a mão estendida para ajudar, para salvar, para libertar, para amar, ó Deus, para dar cura. A nossa vida está inteiramente nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor escolheu esta manhã para que nós pudéssemos estar aqui. Poderíamos estar em vários outros lugares, mas nós estamos aqui, ó Deus, e nós lhe pedimos, ó Pai, que o nosso coração também esteja aqui, que a nossa mente esteja aqui, que a nossa fé esteja aqui em Ti, ó Pai, como corpo, como família, te adorando e te bendizendo, ó Pai. Ó amado Deus, nós lhe pedimos, Senhor, no momento tão difícil que passa a humanidade,
E nós sabemos, ó Deus. Mas só que nós pedimos, ó Deus, porque nós somos tão frágeis, ó Deus, e a nossa compreensão é tão pequena. Venha nos ajudar, ó Deus. Venha nos ajudar. Venha, ó Deus, nos tomar em teus braços, ó Pai. Que possamos sentir o teu poder, Senhor Deus, o teu calor, o teu carinho, ó Pai, para cada um de nós. Somos impotentes, ó Deus, diante de um vírus que não vemos, ó Deus, não sabemos quem tem e quem não tem, não sabemos se seremos atendidos ou não, não sabemos se viveremos ou morreremos, mas nós depositamos a nossa vida nas tuas mãos e sabemos que tu tens o melhor para cada um de nós. Como nós acabamos de cantar, somente tu somente és Deus, e estás comigo, ó Deus, com o teu povo presente aqui. Ouça, ó Deus, o nosso louvor, ouça a nossa adoração, e que possa, ó Deus, brotar do fundo dos nossos corações diretamente para ti, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando o nosso Deus com um belo cântico, um belo hino. Deixa o Salvador te ajudar. Já andai se só em tristezas, já chorais se nas trevas da solidão, com o som do silêncio cerca a ti, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te sanear. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Reflita sobre isso. Reflita em tudo aquilo que Deus está querendo falar para você nesta manhã. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre o teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Quando você deixa o Salvador te salvar, você começa a viver pelo Santo Espírito de Deus. É o Santo Espírito que te convence, é o Santo Espírito que te conforta, que te ajuda, que faz com que você possa compreender as coisas de uma outra perspectiva, uma nova visão, a visão espiritual, a visão dada por Deus. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás.
Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Vou reafirmar essa frase. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Amém. Por favor, podeis se assentar. Sabe, queridos, eu quero contar uma história real para vocês. Eu quero falar de um testemunho para vocês. Uma jovem, como todas as demais jovens neste mundo, atraída pelos desejos e paixões, se envolveu com alguém nesse mundo, e desse envolvimento veio uma gravidez. Isso é tão comum, não é verdade? Infelizmente, é tão comum. Essa jovem não tinha alegria, porque os prazeres do mundo não dão alegria. É alegria momentânea, passageira, enganosa. Aí um dia essa jovem, com um filhinho, ela foi convidada para ir a uma igreja. Coisa tão simples, que cada um de nós pode fazer, não é? E lá nessa igreja, ela ouviu falar do Salvador que nos ajuda. Deixa o Salvador te ajudar. Você está aí, uma mãe solteira, com uma criancinha para criar. Deixa o Salvador te ajudar. Ele quer transformar a sua vida, além de lhe dar vida eterna, Ele te levar para o céu. Ele quer fazer que a sua vida aqui na terra seja também um céu. Aí essa jovem foi tocada pela mensagem. O Espírito Santo trabalhou na sua mente, no seu coração. Ela não resistiu, ela se entregou a Jesus. Essa igreja ficava bem longe, lá para os lados de Niterói, São Gonçalo, por lá. Ela aceitou Jesus lá. Mas ela mora aqui na Tijuca. E quando a gente se converte, a gente fica com uma vontade de louvar a Deus. A gente fica com a vontade de conhecer outros que passaram pela mesma experiência que eu passei. A gente quer se juntar. E ela acabou entrando aqui nesta igreja, com seu filhinho. Foi abraçada, recebida, foi batizada. E ela sentiu chamada para a obra missionária. E começou a trabalhar no Ministério de Missões. E Deus estava preparando para ela alguém muito especial, aqui dessa igreja, que também tem chamado no Ministério de Missões. Eles se casaram. E agora eles vão apresentar o seu bebê.
É isso que Deus faz. Ele conserta a nossa vida. Eu quero chamar a Emanuela. Venha, querida, nos braços do seu pai, da sua mãe, seu irmãozinho, sua vovó. Gostaria que vocês guardassem essa imagem. Os familiares, por favor, podem vir. Podem vir todos os familiares. Aí o vovô, a titia. Sabe, queridos, eu estava lendo aqui um versículo para dizer para vocês, particularmente para Emanuela. E as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para o povo dele, nós podemos nos apropriar delas. E eu quero deixar uma promessa de Deus para a vida da Emanuela, que está em Isaías, capítulo 60, versículo 16. Diz assim: Emanuela, você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Bênção de Deus sobre a vida dela. Emanuela, não tem o E, Manuela, viu, Manuela? Você vai ser cuidada, Deus vai cuidar de tudo. Vai ser amamentada pelo Senhor, vai crescer e vai conhecer o Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Mas vamos orar, pedindo a bênção de Deus. Vamos apresentar a Manuela. Eu não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa. Tem algo preparado? Não, né? Só agradecer a Deus. Vocês estão bem de saúde, tudo em paz? Vamos lá. Eu gostaria que ele ficasse aqui entre vocês dois. Rafinha, isso. Vamos orar, Rafinha? Vem, dá a mão, pastor, aqui, dá. Isso. Fica aqui junto da Emanuelinha, do papai, aí. Isso. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos apresentar a Emanuela. Eu peço à igreja que estenda suas mãos. Isso. Oremos. Como igreja do Senhor, eu peço que todos repitam essa oração. Vamos juntos. Digam assim: Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento em que estamos vendo a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida do Dinho e da Martinha. Nós te agradecemos por sua família, pela vida do Rafinha e agora, Senhor, pela chegada da Manuela. E no nome santo de Jesus, apresentamos Manuela a Ti, para que ela conheça o Senhor Jesus como seu Redentor,
o poderoso de Jacó, e venha a ser uma serva do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a seus pais, para criá-la no teu caminho. Nós, como tua igreja, a abençoamos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Hein? Ela dormiu, gostou. Só um minutinho, tem aqui uma lembrancinha para vocês das mulheres da igreja. MCM. Okay. Obrigado, parabéns a vovós, titios. Obrigado. Isso é família. Família é o que há de mais precioso. Deus instituiu a família. Bem amados, quero convidá-los agora a refletir comigo. Esse mês, o mês de abril, não sei se todos têm o boletim. Tem alguém que não tem o boletim? Levanta a mão. Todos têm? Se você ler, se não leu, depois leia. A pastoral escrita pela nossa diretora do Ministério de Educação Cristã, irmã Ivonete Lapa, fala sobre a escola bíblica dominical. A sua história, como ela chegou até o Brasil, é uma escola preciosa, pois ensina a Bíblia, a palavra de Deus. E então eu fui buscar o mestre, Jesus. Não existe professor melhor, o mestre dos mestres, o professor dos professores, que é o Senhor Jesus. E fui aos seus pés para aprender alguma coisa dele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que foi escrito por Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escrito por Lucas. E vamos, a partir do capítulo 21, eu vou relembrar algumas coisas para vocês. O tema de hoje é este: últimas lições do Mestre. As últimas lições do Mestre. Então, no Evangelho, conforme narrado e escrito por Lucas, próximo da morte do Senhor Jesus Cristo, você vai encontrar que o Senhor Jesus começa a falar sobre a destruição do templo, no capítulo 21, destruição do templo. Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra. Você imagina o que significava isso para os líderes religiosos? Era tirar o seu poder. Não existia religião judaica sem templo. Era tirar o poder dos sacerdotes. Você vai encontrar isso no versículo 5 em diante. A partir do versículo 7, Jesus começa a falar sobre princípio das dores. Ele fala que quando se aproximar do final da história, haverá muitas dores e guerras, revoluções. A partir do versículo 9 do capítulo 21. Haverá terremotos, ou seja, grandes terremotos, epidemias. Por acaso nós estamos passando por uma. Fome,
Quanta fome! Aumentou a fome no mundo. E ele começa a falar então desses tempos finais. A partir do versículo 20, ele fala sobre a destruição da cidade santa de Jerusalém. São mensagens muito difíceis, muito duras. E ele fala mais adiante sobre a vinda dele, a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações. Gravem isso, angústia entre as nações. E aí ele conta a última parábola dele, aqui nesse evangelho, que é a parábola da figueira. Aquela árvore que dá aquele fruto gostoso, né? O figo. Ele diz que, assim como a figueira, quando ela começa a brotar, quando você vê a figueira dando broto, você sabe que o verão está chegando. Esses sinais todos é para dizer o seguinte, que o verão está chegando. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele diz, está próximo o reino de Deus. Quando ele fala que está próximo o reino de Deus, mais uma vez, os religiosos se estremecem, porque o reino deles estava muito bom. Eles achavam que o reino deles era o reino de Deus. E o povo todo gostava, ia ouvir Jesus. E Jesus os abençoava, curava os enfermos. Esta semana é uma semana muito importante, a semana da paixão. E essa semana ela começou, Jesus entrando e sendo recebido com hosanas. Hosanas. Aquele que vem em nome do Senhor. Aí que os religiosos tremeram mais ainda. Os líderes religiosos. E aí eles começaram a tramar a morte de Jesus. Os discípulos então preparam a Páscoa, o Senhor participa dessa Páscoa na quinta-feira com eles à noite. Depois vai para o Monte das Oliveiras, é preso no jardim do Getsemane, e ele é algemado, ou seja, manietado, e levado para várias humilhações, julgamentos, por Anás, Caifás, pelo Sinédrio, até que chega em Pilatos. Isso, olha o desgaste, a humilhação, sendo esbofeteado, cusparada na cara, agredido de tudo quanto é forma. Ele chega no Sinédrio, o Sinédrio então, que era o órgão máximo dos judeus, condena ele à morte, porque ele disse que ele não só era o Filho de Deus, mas em breve eles iriam ver ele voltar nas nuvens com poder para julgar a todos. Aí eles disseram, blasfêmia! E cheios de ódio, incitaram a multidão. E um grupo do povo, junto com os líderes religiosos, fizeram pressão e levaram Jesus para o governador Pilatos. Eles não podiam matar Jesus, o Império Romano não permitia. Somente o império podia fazer isso. Eles queriam matar, mas não podiam. Tinha que levar ao governador, a autoridade romana, Pilatos, Pôncio Pilatos, que era o governador ali daquela região da Judéia e Samaria. E ali estava Jesus diante agora de uma autoridade romana, também sendo humilhado.
E as pessoas diziam: vem cá, você não é o tal aí filho de Deus? Hã? Você não é o Salvador? Como é que um Salvador se deixa ser manietado, agredido? A população começou a ficar assim, zombando de Jesus. E Jesus, consciente de tudo, suportando tudo, aquele que criou todas aquelas vidas, que criou todo o universo, humildemente, suportando toda aquela injustiça. Quem você é? Quem você é? Perguntou Pilatos. Tu és realmente o rei dos judeus? Falaste a verdade. É isso aí, acertou. Tu dizes. Os religiosos não podiam apresentar uma acusação de que Jesus era o Filho de Deus para Pilatos. Pilatos ia responder: o que eu tenho a ver com isso? Isso é problema de vocês, é de religião. Ele é o Messias de vocês? Problema de vocês. Aí os líderes religiosos foram até Pilatos e apresentaram uma acusação, que era um crime, rebelião. Ele está se rebelando contra o Império Romano. Por quê? Por quê? Porque ele está se dizendo que é o rei dos judeus. E nós só temos um rei, que é César. E aí, sem nenhuma prova, sem nenhum crime, todos aqueles que julgaram Jesus, tanto Pilatos quanto Herodes, não vejo crime nenhum digno de morte. Esse aí é um João ninguém, que está se dizendo que é o rei do universo. Qual o problema dele? Não tem um soldado, não tem uma arma. Rei, um rei que não tem poder, não ameaça nada. Mas aí, os líderes religiosos, junto com parte daqueles que estavam no povo, insistiram tanto, e começou a haver um tumulto tão grande: crucifica, crucifica. Mas Pilatos não queria matar Jesus. E a mulher de Pilatos teve um sonho e falou: não mate esse homem é justo. Pilatos então não queria matar Jesus, mas a turba, mais a gritaria, mais o tumulto, e se aquele tumulto chegasse aos ouvidos de César lá em Roma, César poderia destituí-lo do poder, porque a ordem dos governadores era receber os impostos e manter a paz. Se você não tem capacidade de manter a paz, eu te tiro daí. Aí Pilatos ficou: ele é justo, mas eu posso perder meu posto, o que eu faço? O que eu faço? Aí ele lava as mãos e entrega aos soldados romanos, entrega aos líderes religiosos. E Jesus é açoitado, tira a roupa, fica sem camisa, sem roupa, e ali é lanhado, o açoite é de couro, na ponta tem chumbo ou osso, pedaços de ossos, e aquilo corta e sangra. E depois coloca a roupa em Jesus e manda ele carregar a cruz. Ele não consegue carregar a cruz depois de uma noite toda de sofrimento. E colocam nele uma coroa de espinhos e dão a ele uma roupa como se ele fosse um rei. E zombam dele, e se ajoelham diante dele, e batem na cara dele: você não é o rei? Você não é o rei? Quanta humilhação que Jesus sofreu. Quanta dor. E ele suportou aquilo tudo. E quando ele começa a carregar a cruz, ele não aguenta. Ele está fragilizado. Aí estava passando um homem de Cirene, e ele carrega a cruz de Jesus. E assim o Senhor Jesus Cristo vai até o monte Gólgota, uma região, um local conhecido como local da caveira, provavelmente algumas características geográficas daquela região,
bem próximo a uma estrada principal, muita gente passava, era época de Páscoa, tinha muita gente entrando e saindo na cidade, é para que todos vissem o que acontece com aqueles que desafiam o Império Romano. E ali Jesus chega e junto com eles, junto com o Senhor Jesus, 2 malfeitores, e ali eles são crucificados. Crucificados. O Senhor Jesus não teve forças para levar a sua cruz. Foi ajudado por esse homem que eu falei, de Cirene, Simão. E ali ele recebeu então os pregos nas mãos, nos pés, os 2 ladrões, um de cada lado. Esses são os últimos momentos de Jesus. Não teve força para suportar o peso da cruz, mas teve força para suportar todas as dores, física, mental e espiritual. É nesse ponto que eu chego aos pés de Jesus e pergunto: mestre, o que eu posso aprender com o Senhor? E a partir daí eu quero que você me acompanhe nas últimas lições de Jesus. A partir das 9 horas da manhã, quando ele foi crucificado, até as 3 horas da tarde, quando ele rende o seu espírito. Nessas 6 horas de sofrimento, de angústia, de tortura, o Senhor falou ao meu coração e me ensinou 3 coisas. Eu queria que você me acompanhasse a partir do capítulo 23, nessas últimas horas de Jesus, a partir do versículo 32. Diz assim a santa palavra de Deus: 2 outros homens, ambos criminosos. Não tem nada de bom ladrão, não. Se ouvir alguém falar bom ladrão, está querendo te enrolar. Não existe bom ladrão. Tem algumas religiões que querem passar na cabeça das pessoas que a salvação é por nosso mérito. Aí começa a tirar do ladrão e a maldade. Não, ele era bonzinho. É bonzinho porque não roubou tua casa, não estuprou tua filha. É bonzinho. Não é? Criminosos. Está bem claro isso? Se alguém falou para você que é bom ladrão, eu falei, vai ler a Bíblia. São criminosos. Na minha Bíblia são criminosos. Em textos paralelos diz que eles eram assaltantes, que faziam rebeliões, que assassinaram pessoas. Criminosos. Também foram levados com ele para serem executados. Então, junto com Jesus, tinham 2 criminosos. E isso é previsto pela profecia, de que ele estaria junto com pecadores e criminosos na sua morte. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram com os criminosos, junto com os pecadores na sua morte. Você vai encontrar isso em Isaías 53, profecia. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aqueles 2 criminosos, eles também zombavam de Jesus, e os soldados zombavam de Jesus, e aquela multidão toda zombando de Jesus. Você não é o rei? Desce daí. Você não é o Filho de Deus, o Messias?
o poderoso, desce daí. Diante de tanta injustiça, de tanta zombaria, o Senhor Jesus faz uma oração: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Eu imagino Jesus falando aquilo com esforço muito grande, porque o sangue se esvaindo, a desidratação, a fraqueza, a falta de ar, pelo peso do corpo. Ele fala baixinho, entre os lábios, com muito esforço. E os ladrões que estavam próximos, os criminosos, ouvindo, e isso causou impacto num deles, que vocês vão ver o que vai acontecer. Bem, então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Tiraram a roupa do nosso Senhor. Humilhação. Fizeram sortes, conforme estava na profecia. Tudo esses detalhes, tudo profetizado. Você vai no Salmo 22, você vai ver várias profecias. Como seria a morte do Messias. Cumpriu tudo. E a zombaria, salvou os outros, né? Você é o Salvador, né? Se salva. Imagina Jesus ouvindo aquilo tudo, queridos, tudo. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. As autoridades, o povo, os soldados. Mas continue, por favor, Daniel. Oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. O vinagre era para dar uma anestesiada na dor e ele ficar mais tempo sofrendo, não demorar a morrer, sabe? É maldade pura. Ele estava com sede, em vez de dar água, era o vinagre, para sofrer mais. E havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Quer dizer, além de você estar na cruz e as pessoas passando e olhando e vendo: olha lá, maldito, ele é maldito. Todos que morriam na cruz eram considerados malditos. E eles estão morrendo por quê? Qual é a acusação? Tinha acusação, ou pendurada no pescoço, ou colocada em cima. E o de Jesus estava em cima. Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Este é o rei dos judeus. Uma zombaria. Ele está sendo morto porque desafiou César, dizendo que era rei dos judeus. Quem é aqui na Judéia o governador? Sou eu, Pilatos, colocado por César. Vocês me respeitem, por isso que ele está morrendo. Para reafirmar a autoridade do Império Romano, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado, lançava-lhes insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós que estamos aqui. Mas o outro criminoso, olha só a mudança. Esse criminoso estava zombando no início. Você vai nos outros textos paralelos de Mateus, de Marcos, de João. Ele estava zombando no início, falando a mesma coisa. Mas há um momento que esse criminoso tem uma compreensão e uma convicção de que Jesus realmente era aquilo que está escrito lá, rei dos judeus. Ele tinha um reino que não era desse mundo. Quando ele vê Jesus pedindo ao Pai que perdoasse a todos, aquele testemunho, o seu coração foi tocado. E ele começa a chamar a atenção do seu colega criminoso, repreendendo e dizendo: você não teme a Deus, você não teme a Deus. Esse criminoso agora tinha temor a Deus, seu coração foi transformado pelo testemunho de Jesus. Ele foi convencido que Jesus realmente era o Filho de Deus. Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, a mesma condenação. Nós estamos sendo punidos com justiça. Sabe, uma das características do convertido é a humildade. Ele reconhece os seus pecados, ele se arrepende,
ele pede perdão. Nós merecemos. Nós merecemos. Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Começou a pregar, ele começou a pregar o evangelho, começou a falar de Jesus, começou a glorificar Jesus. Então ele disse, se voltou para Jesus com humildade e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu já entendi, Senhor, não é um reino desse mundo, é um reino na glória, é um reino espiritual, na presença do Pai. Não esqueça de mim quando o Senhor entrar no teu reino. Continuando, Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Você vai estar hoje comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra, até as 3 horas da tarde. Meio-dia, o sol a pino, escuridão total, eclipse total. E esse eclipse não poderia ser natural, porque na Páscoa era época de lua cheia, e na lua cheia não tem eclipse. Foi um eclipse sobrenatural. A ciência não explica esse eclipse, essas trevas, de meio-dia às 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar. E sabe o que o texto diz? Que o véu do santuário rasgou-se ao meio. Rasgou-se ao meio. Em outros textos diz que esse rasgar foi de cima para baixo. Deus rasgou o véu do santuário, que era um tecido grosso, que separava os sacerdotes do local onde ficava o sumo sacerdote, o santo dos santos, um local sagrado onde somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez ao ano, para pedir perdão pelo povo. Ali estava a arca do Senhor. Foi rasgado, acabou a separação, não há mais separação entre o povo e Deus. Eu não preciso mais de sacerdote para ir lá dentro apresentar meus pecados e pedir perdão para mim. Eu posso entrar agora. Foi rasgado. E tendo dito isso, Jesus bradou em alta voz, com todas as energias que ainda restavam: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Sabe o que significa isso? Que quem está no comando, quem estava no comando de toda esta cena, é o Senhor Jesus. Ele que decide a hora que Ele entrega o espírito dEle. Meu último suspiro vai ser agora. Ele não morreu porque o organismo dele ficou fraquinho, o coração parou de bater, nada disso. Ele morreu porque ele disse: é agora que eu vou entregar o meu espírito. Quem está no comando sou eu. Ele se ofereceu, ele não foi morto, ele se entregou em sacrifício por nós. Isso tem uma importância para mim, para cada um de nós. Uma oferta voluntária. Deus encarnado, com poder de mandar descer fogo do céu e destruir tudo aquilo ali, todas aquelas vidas que estavam agredindo, Ele suportou tudo aquilo e decidiu a hora que Ele deveria deixar o seu corpo. Ele então, depois que Ele disse isso, diz o texto, tendo dito isto, o centurião, que é o capitão, que comandava cerca de 80 a 100 soldados romanos, que estava dirigindo aquela missão, ele vendo aquilo, o que havia acontecido, o centurião, aquele que zombou dele também, os soldados zombaram também, quando eles viram aquilo, ele louvou a Deus,
dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, sabe como é que é? Todo mundo quer ver, curiosidade. Quem é que está morrendo na cruz? Quem é? É aquele que dizia que era rei, que era salvador, o Messias, é ele não sai de lá, cadê aquele poder dele? Todo mundo olhando, aí começaram a zombar. Mas agora, quando eles viram tudo, escureceu. Em outros textos paralelos, dizem que houve, sabe o quê? Forte terremoto, além do eclipse, terremoto, tremeu a terra, as rochas caíram, se fenderam, desmoronaram. Sabe mais o que aconteceu? Mortos ressuscitaram nos cemitérios, saíram de suas covas e voltaram para casa. Tudo isso aconteceu nesse momento em que o Senhor Jesus, então, entrega o seu Espírito. Escuridão, terremotos, ressuscitação de mortos, que depois voltaram a morrer. Todos eles voltaram a morrer, porque o primogênito, aquele que ressuscitou para sempre, é o Senhor Jesus. E diante de tudo que estava acontecendo, o centurião e o povo começou a bater no peito, que é um sinal de arrependimento e de dor. E começaram a se afastar. Sabe, queridos, o final desta história da crucificação de Cristo é que eles saem arrependidos, com seus corações preparados para receber Jesus. E isso acontece 50 dias depois, no dia de Pentecostes, quando Pedro começa a pregar, aqueles corações que já tinham tido tocados e convencidos que Jesus era o que ele dizia que era, aqueles corações já estavam sendo preparados. Para depois se converter e formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Eu lendo e relendo esta cena, nos demais evangelhos, eu fui ao mestre dos mestres: Senhor Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com esse texto? Eu queria passar para você as 3 últimas lições de Jesus para mim. Primeira, por favor, Daniel. Perdão, ainda tem um texto que eu quis colocar para que vocês soubessem o final da história, que é o melhor da história, quando o Senhor Jesus Cristo está sendo colocado com carinho, o seu corpo é cuidado. Todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, observando essas coisas. Aqueles que gostavam de Jesus, aqueles que amavam Jesus, ficaram de longe, observando. As mulheres que sempre apoiaram e ajudaram Jesus, que foram tão honradas por ele. Havia um homem chamado José, membro do conselho, era como se fosse um senador, uma pessoa importante. Homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Ele era um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Estava lá na alta cúpula e não concordava com o que eles estavam fazendo. Ele seguia Jesus, mas secretamente. Então ele teve uma coragem, colocou em risco a sua vida. Ele se dirigiu ao governador, a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Você está pedindo o corpo deste que se rebelou contra César? Você está de acordo com ele? Vou mandar te matar também. Vocês estão entendendo o risco que esse homem passou? Ele falou: não me importa morrer, porque eu sei, se eu tiver que morrer, quem é Jesus? Por ele eu morro, por ele eu morro.
E dizem os outros textos paralelos que ele foi junto, sabe com quem? Quem? Nicodemos. Se lembra de Nicodemos? Um homem que foi procurar Jesus à noite. Ele se converteu também. E foi junto. A Pilatos pediu o corpo de Jesus. E eles tinham dinheiro, eram ricos. E há uma profecia também sobre isso, que Jesus na sua morte estaria com ricos. E eles então com dinheiro compraram um lençol muito caro, um lençol de linho, um sepulcro novinho, cavado na rocha. Olha o carinho, olha o respeito, olha a honra que esses homens proporcionaram ao corpo, porque na cultura judaica era muito importante o cerimonial do sepultamento, era a moda de honrar aquela pessoa. E ninguém ainda tinha sido colocado naquele sepulcro, novinho. Ele comprou para ser usado só por 2 dias, sábado e domingo de manhã, nem 2 dias. Jesus ressuscitou. Honra. As mulheres também no outro dia foram cedinho para honrar, levando aquelas especiarias, aqueles perfumes, para evitar o mau cheiro do corpo que começa a se decompor. Honra Jesus. Quem é que estava honrando a Jesus? Os seus verdadeiros discípulos, através do cuidado e do carinho com o corpo dele. Eles não imaginavam que Jesus ia ressuscitar. E Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. E por isso estamos aqui, porque ele venceu a morte. Páscoa. Mas eu queria trazer para vocês, como eu tinha dito, as 3 lições. Por favor. A primeira, pode passar, é esta aí: perdoar as ofensas. Jesus me ensina essa capacidade de suportar a injustiça. Aprenda com Jesus a suportar a injustiça. Perdoar aqueles que te ofendem. Em Mateus 6, 14, 15, Jesus diz assim, se você puder, repita comigo esse texto, vamos juntos? Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Sabe, mágoa, rancores, isso traz um prejuízo tremendo para a pessoa. E às vezes causa doença física. O emocional influi nos nossos hormônios e muitos ficam doentes, porque guardam mágoas, ofensas. Jesus foi tão ofendido, tão humilhado, tão injustiçado, mas ele olha para aquelas pessoas como pessoas sem noção total. É a CNT. Pai, eles não sabem o que estão fazendo, pai. A pessoa está te agredindo, olha para ela, está nervosa, deve ter brigado com o marido, deve ter tido um problema com o filho, está atrasado para o trabalho, me xingou aqui no trânsito. Pai, abençoa, pai, em nome de Jesus, pai. Sabe, eu não consigo esquecer aquilo que você me fez. Você vai levar a pessoa para onde você for. Eu vou passear em Paris. Ela vai com você na tua cabeça. Não vai te deixar. Vai ser uma perturbação na sua vida. Porque você não liberou perdão. E se você não liberar perdão, você não recebe perdão. Está claro? Por isso que tem muita gente no meio mesmo evangélico que frequenta igrejas, cheio de mágoas, doentes, por isso que a vida não flui, não tem alegria, não tem paz, não tem a capacidade de olhar para o seu agressor e orar por ele, e ter misericórdia dele. E se um dia você magoar alguém, você sentir, poxa, a vida da pessoa nem sabe que magoou, porque a pessoa tem complexos, tem dificuldades, você nem sabe. Você vai lá e diz, olha, por favor, me perdoe, eu não tive essa intenção. Tem pessoas que não aceitam, não.
Ele está me ensinando isso. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor perdoa as minhas ofensas. O Senhor sofreu nessa cruz os meus pecados, de Osíris. Eu não sabia o que estava fazendo. A gente não tem visão espiritual nenhuma, morto, carnal, religioso carnal. Obrigado, Pai. Obrigado, porque esse sangue derramado perdoou as minhas ofensas. A segunda lição que eu gostaria de trazer para você: testemunhar sempre. Testemunhar sempre. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Foi o último testemunho que aquele ladrão ouviu, e aquele ladrão, quando ouviu, falou: esse homem não é deste mundo. Como um homem desse, bom, que só curou, eu vi falar das curas dele, que só abençoou. E ele olha para esses agressores e diz: Pai, perdoa-lhes. E aquele homem disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim. E Jesus diz: hoje, não é amanhã não, é hoje, estará comigo no paraíso. Sabe, querido, isso me traz a esperança de que até o último momento, o último minuto, a pessoa está lá no CTI, não está nem falando mais, mas ela pode estar ouvindo, vai lá no ouvido dela e fala assim: olha, creia que Jesus é o Filho de Deus, entregue sua vida a Ele, receba Ele agora no seu coração. Quando você estiver lá no céu, alguém vai bater nas tuas costas: ô, meu irmão, eu sou aquele que estava no CTI, que eu morri logo depois, eu vi de longe você falar no meu ouvido, e eu entendi que precisava de Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, e parti, e estou aqui agora, até o último minuto, porque nós não somos salvos pelo que a gente faça ou deixe de fazer, nós somos salvos pela graça. Testemunhar sempre, 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 ali na cruz, já no final, Jesus testemunhou: Pai, perdoa-lhes. E aquele ladrão não entendeu nada e se converteu antes de morrer. Se ele não tivesse morrido, ele teria descido da cruz, não seria mais criminoso, teria se batizado junto com os discípulos, estaria pregando Jesus. Testemunhar sempre, onde você estiver passando, fale de Jesus. Esse mundo precisa ver algo diferente, alguém que tem um brilho nos olhos, alguém que tem uma alegria no rosto, alguém que tem paz, alguém que tem uma esperança que ninguém entende. É para confundir as pessoas. Que isso? Que pessoa é essa? Que ajuda tanto, que ama as pessoas. Testemunhe com a sua vida, com o seu falar, porque a salvação não depende da obra que ele faça ou deixe de fazer, é graça, é graça. Não tem coisa que o inimigo mais detesta do que essa palavra graça. Ele entra nas religiões, nas igrejas, para tentar destruir essa palavra graça. Jesus é o teu Salvador, mas você tem que ajudar Ele, tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte e eu te ajudarei. Você já não ouviu falar isso? Não tem como nós fazermos nada. Estamos mortos como pecadores na cruz. Não temos, estamos mortos. Mas quando nós reconhecemos nosso erro, nós merecemos estar aqui, esse homem nada fez. Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, tu és Senhor, tu és Messias, tu és o escolhido de Deus. Lembra-te de mim. Olha que texto maravilhoso, que vem fechar, por que nós devemos testemunhar sempre, nunca desistir das pessoas, orar por elas, pela conversão delas. Efésios 2, 8 e 9, vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O inimigo detesta esse versículo, detesta a Bíblia, né? Detesta a graça. Ele quer de qualquer maneira tentar colocar que você merece alguma coisa. Vaidade, soberba. E esses dois ladrões me mostram duas visões sobre Jesus. O ladrão que infelizmente perdeu a salvação, não quis, só queria pensar na sua pele, nos seus prazeres, nas suas necessidades carnais, não reconheceu Jesus. Mas o outro não. O outro viu que Jesus era o Filho de Deus. São duas visões de mundo sobre Jesus. Eu não sei qual é o lado que você está. Eu espero que você esteja na visão correta, que reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Terminando então, queridos, só para relembrar, as 3 lições de Jesus. Ainda tem, tem a última, hoje eu estou esquecido, hein? Essa aí é muito boa, como é que eu podia passar por essa? O que aconteceu com o véu? Se rasgou, de alto a baixo. Nas tuas mãos, eu entrego. Isso é para nós valorizarmos o sacrifício de Cristo. Aquele sacrifício foi feito por amor, foi feito voluntário. Uma coisa voluntária tem muito mais valor. Aí ele morreu porque não tinha jeito mesmo, estava pregado, saiu sangue, acabou morrendo. Não é nada disso. Ele se voluntariou, ele se entregou por mim e por você. Ele estava no comando de tudo. Valorize o sacrifício de Cristo. Ele sofreu aquilo tudo pelos nossos pecados. E o texto que eu queria ler com você está em Romanos 12:1. Vamos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora me explica uma coisa. Se eu valorizo o sacrifício de Cristo voluntário, por amor, em meu lugar, eu que deveria estar lá, eu que deveria estar naquela cruz, ele me substitui, se entrega voluntariamente por amor a mim. Como é que agora eu quero viver para mim mesmo? Eu quero me dar bem, eu quero ter prosperidade, eu vou à igreja para ele me abençoar. Não é isso. O que a Bíblia está dizendo para você, o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, é que você deve fazer a mesma coisa que Jesus fez. Você deve se oferecer voluntariamente. Eu vou ter que ir para a igreja trabalhar, né? Por quê? Senão minha vida não vai para frente, sabe? E eu tenho que ajudar o pastor lá, por quê? Eu estou tão cansado, mas eu tenho que ir. Puxa, mas eu tenho que ir, sabe? Deus não vai gostar de mim. Não é assim. Você tem que fazer com o coração aberto, voluntarioso. Eu me apresento todo. Sabe, queridos, apresentar-se totalmente. Quem apresenta a vida toda ao Senhor para servi-lo, tem algum problema, por exemplo, com dízimo? Tem? Você acha que tem? Você acha que alguém fica contando ali, centavinho? Se toda a minha vida eu entrego a Ele, é 100%, não é 10%. Tudo o que eu tenho, que sou, é dele, para a honra dele, para a glória dele, para o sustento do ministério dele. Quando eu vejo muita pessoa fazer continha de chegar para Deus, eu falei, ainda não entendeu Romanos 12:1. Não entendeu. Essa verdade transforma a nossa vida. E quando você começa a viver isso, o Senhor começa a lhe abençoar, porque eu vou usar mais e mais essa pessoa, porque ela não é dominada
pelo dinheiro. Ela vai, pelo contrário, com esse dinheiro, ela vai abençoar as pessoas que eu quero abençoar. Porque ela está toda em minhas mãos. Vocês estão entendendo? O que significa? Apresentar os vossos corpos. Jesus me ensinou isso. Valorizar o sacrifício voluntário daquele que tinha poder de destruir tudo e se libertar da cruz. E ele se entrega por mim. São essas 3 lições. Agora sim, Daniel. Ô Mariana. Essas são as 3 lições que me tocaram. Que eu quis compartilhar com você nessa manhã. O meu mestre, Jesus, me ensina a importância de perdoar as ofensas. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Segundo, testemunhar sempre. Testemunhar sempre, porque enquanto houver vida, há esperança. E por fim, Jesus me ensina a valorizar o sacrifício, esse sacrifício voluntário. Você decide se entregar, e aí você vai experimentar a BAP. Você lembra da BAP? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não vai experimentar a BAP, não vai, se você não se oferecer totalmente, 100%, em sacrifício vivo, porque Deus te quer vivo, com saúde ao Senhor. Enquanto tem energia, saúde, capacidade mental, enquanto você tiver ainda condições de saúde, ofereça tudo ao Senhor. Ofereça tudo. E Deus honra. E Deus sabe valorizar aqueles que se oferecem a Ele totalmente. Totalmente. São pessoas que Ele usa para abençoar o próximo, os necessitados, os que estão sofrendo, aqueles que nesse momento no nosso país estão desempregados. Pior coisa que pode acontecer para uma pessoa, um pai de família, é não colocar comida em casa. Há muita gente se suicidando, há muita gente em depressão, há muita gente em crise. E Deus quer te usar para abençoar. Ele sabe que pode te usar, porque você se ofereceu totalmente a Ele. E nós formamos essa igreja, que aqui estamos, para ser bênção. Aqui no Andaraí, e temos sido, pela graça de Deus, nós temos abençoado muitas vidas. O nosso número de bolsa de alimentação praticamente dobrou. Os irmãos têm comparecido, têm sustentado com as suas ofertas. As ofertas cresceram na área social. Nós temos sustentado missionários que em meio à pandemia estão indo para os campos, como o nosso irmão Jackson, que está lá na Amazônia agora, sustentado pelos dízimos, pelas ofertas dos irmãos, que se entregaram totalmente, É por aí, é isso que Deus quer, é isso que eu queria que você aprendesse com Jesus. No dia da escola bíblica dominical, o mestre dos mestres está ensinando para nós, querido, perdoe as ofensas, não guarde, querido, testemunhe sempre, pela sua vida, pelas suas ações, pela sua palavra, abençoe, valorize o sacrifício de Cristo por você, Ele foi voluntário, valorize. E como é que eu posso valorizar o sacrifício de Cristo por mim? Como? Entregue-se em sacrifício voluntário a Ele. Ele te deu exemplo para você seguir. Eu queria
que você, nesse momento, colocasse diante de Deus a sua vida. É um momento de dedicação. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, reina. Em cima daquela cruz estava escrito: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Ele é rei do universo, é rei das nossas vidas. Ele não foi reconhecido, ele foi sacrificado, ele sofreu. Mas nós, em nosso coração, o introduzimos como o rei da nossa vida. Esse é o momento de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, reina em mim. Convido você a se colocar de pé e, com esse espírito de gratidão sobre as últimas lições do Mestre, que você cante, tome o teu lugar. E se você se preparou para esse momento de dedicação dos seus dízimos e das suas ofertas, ou você que está em casa, que faz a sua transferência bancária, esse é o momento de consagrá-los ao Senhor, com alegria, porque você se ofereceu totalmente ao Senhor. Cantemos. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno de exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nesta nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portais, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Jesus. Para que entre o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória?
o Senhor dos exércitos, Jesus. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Toma o teu lugar nesta cidade, toma o teu lugar nesta nação, toma o teu lugar, Rei da glória, reina. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Glória a Deus. Amém. Reina, muito lindo. Vamos orar para encerrar. Eu quero chamar à frente, se estiver entre nós, os aniversariantes. No dia de hoje, Roana, Jacu Ribeiro Amaro Lima, William Ribeiro de Melo Júnior. Amanhã, Valneide Camila de Souza. Na terça-feira, Celeste Oneide, Leandro da Hora. Na quarta, Dilda Evaristo, José do Nascimento. Na quinta, Maria José Tavares. Na sexta, Sinara Matias Neto. Rosana Vieira Sampaio. E no sábado, Claudemilson Gomes da Cunha. E o casal Ana de Lacerda e Gilvan fazem aniversário na sexta-feira, 39 anos, boda de mármore, né? Parabéns, se quiserem vir à frente, vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Quero avisar a igreja que, se você puder, chegue mais cedo e assista a Escola Bíblica Dominical às 9 horas, ou assista em casa, depois a aula é disponibilizada para você. Não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, irmãos. 9 horas da manhã aos domingos. E se você desejar ser membro da igreja, você tem aí no boletim todas as informações. Basta ligar para mim que nós vamos ter um encontro. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque nesta manhã podemos estar aqui com saúde, na tua presença como teu povo, em meio a esta pandemia, Senhor, com tantos enfermos. Nós te louvamos porque milhões, mais de 11 milhões de brasileiros foram curados. Te louvamos porque aqui na nossa igreja, os que foram acometidos também foram curados pelo Senhor. Nós te louvamos pelos profissionais de saúde que estão se dedicando, que estão se esforçando, pelos cientistas, aqueles que estão desenvolvendo vacinas, estão desenvolvendo remédios. Pai, venha, ó Deus, e repreenda a intensidade, que essa pandemia diminua, Senhor. Agora pedimos, ó Deus, que o Senhor visite os lares daqueles que estão enlutados, trazendo conforto, trazendo consolo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Desperta a tua igreja para te buscar. Traga um avivamento, Senhor, genuíno, real aos nossos corações, para que vivamos segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, nos dedicando totalmente ao Senhor. Pai, nós entregamos em tuas mãos os dízimos, as ofertas, para que o Senhor use para a edificação da tua igreja, o crescimento do teu reino, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida desses amados irmãos, servos teus, que com alegria e fidelidade têm sustentado a tua obra, abençoado tantas vidas, Senhor. Agora, Pai, te colocamos em tuas santas mãos a vida de cada aniversariante, pedindo que o Senhor multiplique seus anos de vida sobre a face da terra, que sejam anos felizes, realizados na tua presença, frutíferos, Senhor, para o teu reino. E te agradeço pela vida
de Ana Lacerda e Gilvan, Senhor. Esteja abençoando esse casal. Muito obrigado pelos 39 anos de vida conjugal deles. E agora, Senhor, que o teu amor, ó Pai, e que a graça maravilhosa e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam conosco, a tua amada igreja aqui no Andaraí, Senhor, e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Amém? Por favor, pode se assentar, faça a sua oração individual e saiam com brevidade, evitem, mantenham o distanciamento, por favor, ok? Deus abençoe, uma semana protegida pela graça de Deus.